Vamos lá falar um pouquinho sobre o tema dos relacionamentos abusivos em questão no Brasil e seus fatores impulsionadores, tá? Primeiro é bom analisar o título, a frase do tema em si, né? Porque ela vai dar a indicação dos comandos que realmente estão sendo esperados, né? O que é que se espera que você desenvolva dentro do tema. Então, se possível, destaca lá na frase do tema os elementos principais. Então, primeiro, relacionamentos abusivos. Isso é o assunto principal dentro do tema e é um problema. Em questão no Brasil é algo que não acrescenta muita coisa, até porque o tema, seja qual for ele, vai pedir que você aborde o Brasil atual. Então, esse é o foco de todo tema que vier no Enem. E seus fatores impulsionadores. O que é que impulsiona? Algo que impulsiona, algo faz acontecer, ou faz continuar, ou faz piorar, ou seja, causas. Resumindo, o texto quer principalmente que você fale dos relacionamentos abusivos e suas causas. Pode falar de consequências? Claro que pode, mas não pode deixar de falar de causas, ok? Vamos embora. O que é que a gente tem de informação extra para acrescentar? Aqui a gente tem um texto extra, um infográfico, que fala sobre os sinais de uma relação abusiva, por exemplo, ciúme, desconfiança, possessividade, que é tido muitas vezes como cuidado, como uma preocupação ou algo do tipo. Na verdade, muitas vezes é só o relacionamento abusivo, né, demonstrado na ideia de que uma pessoa tem direito de posse sobre a outra. A questão do isolamento também é um fator muito importante, porque o abusador costuma isolar a vítima da família, dos amigos, então ela sozinha fica mais fragilizada, né? E aí quando o abusador coloca a ideia de que só ele se importa com ela, só ele a gosta dela e quer o bem dela, então ela fica sem ter um refúgio. O controle sobre a vida do outro também é uma característica básica de uma relação abusiva, né? De você controlar tudo que a pessoa faz, o que ela veste, com quem ela conversa, por exemplo, nas redes sociais, enfim. Então, mesmo que a pessoa não seja casada, mesmo que não tenha, né, uma relação de morar junto, muitas vezes o outro tenta controlar aquilo que a pessoa faz com o dinheiro dela, como ela se veste, como ela sai, enfim. Então, são sinais também de relação abusiva. Também é sinal de uma relação abusiva uma ideia de superioridade, de que aquele que é o abusador está sempre certo. Ele sempre avisa e a vítima não quer escutar. Se algo dá errado, ele diz, tá vendo, eu disse, você não quis me ouvir. Então, isso é uma característica também de se achar que é superior, né? Sabe mais, é sempre melhor do que a vítima. Então, a vítima é colocada numa situação de inferioridade. Como as relações abusivas são mais comuns de homem para mulher, então a gente tem um reforço do estereótipo, né, de uma sociedade machista, de que o homem é superior à mulher. Tem a questão da humilhação também, né, o de expor os erros e os defeitos do parceiro, seja em particular, seja em público, para os outros. A manipulação, né, de convencer o outro de que a culpa é dele, de que, às vezes até por chantagem emocional ou algo do tipo, ele consegue ser bem persuasivo, né, em relação a dizer que ele está certo, ou mesmo que ele fez algo errado, de que a culpa é da vítima. A gente tem também a situação das mudanças de humor, de ser, ora, extremamente agressivo, ora, ser carinhoso e ser, né, fofo, e de ser uma pessoa diferente, um homem diferente dos outros, né, se for o caso do homem ser abusador, e na verdade, em vários outros momentos, ele é abusivo, agressivo, enfim. O desprezo também é um exemplo de uma relação abusiva, sinal de uma relação abusiva. Os jogos emocionais, em especial a chantagem emocional, né, de só faço alguma coisa porque eu gosto muito de você, ou se você fizer isso eu faço aquilo, se você me deixar eu faço uma besteira ou algo do tipo. E tem a questão da punição, né, de que quando é contrariado o abusador castiga, seja verbalmente, mentalmente ou até fisicamente, ok?
e a vítima acaba muitas vezes se sentindo obrigada, né, perdendo a vontade de estar, por exemplo, no ato sexual. Ela perde a vontade e ela faz por obrigação. Por quê? Porque ela é convencida de que aquela pessoa ainda assim é a única que se importa com ela, é a pessoa que quer o bem dela. Temos, para ampliar o repertório sociocultural a respeito desse tema, que poderia ser aplicado, a ideia de Simone de Beauvoir. Se você for abordar como uma das causas, um dos fatores impulsionadores, a questão do machismo, a questão do falocentrismo, né, de uma sociedade patriarcal, a ideia de Simone de Beauvoir, de que os papéis impostos à mulher são construídos socialmente, não são naturais. Então a mulher não é naturalmente inferior ao homem, ela não é naturalmente a cuidadora dos filhos e do lar. Isso é algo que é imposto socialmente. Tem essa frase aí de Simone de Beauvoir. Tem uma frase também de John Stuart Mill que se encaixa em praticamente qualquer texto sobre esse tema. O ideal de liberdade para John Stuart Mill, de que sobre seu próprio corpo e mente o indivíduo é soberano, ou seja, ele tem que ter total liberdade de decidir o que fazer com seu corpo e sua mente. No relacionamento abusivo acontece o contrário. Então, você pode fazer uma argumentação de autoridade pelo contraponto, mostrando como deveria ser na visão do teórico e como é na realidade. Foucault também pode ser utilizado porque ele fala muito da relação de poder, né? Todas as relações humanas se baseiam na relação de poder, só que essa relação de poder pode ser mais harmônica ou pode ser excessiva, o que gera, no caso do tema que estamos tratando, relacionamento abusivo. Thomas Hobbes, na ideia de que o homem por natureza, o ser humano por natureza, tende ao caos, tende à destruição, a gente poderia falar que a ausência de uma legislação, por exemplo, que categorize a agressão psicológica, verbal como um crime, que execute de fato isso, faz com que o abusador continue exercendo, né, isso sobre a vítima. Temos aí, para ampliar também o repertório, séries e filmes. A gente tem a série You, ou a série Você, da Netflix, que fala de um abusador, de um perseguidor, um stalker, que utiliza todas as suas habilidades para entrar na vida dos outros e pesquisar e perseguir. Então, é um exemplo de uma série que mostra um cara que é que mantém um relacionamento extremamente abusivo. Temos a série Jessica Jones também, que mostra uma super-heroína da Marvel, que apesar de ser super forte, de ter super resistência, ela foi pega num relacionamento abusivo com o vilão, o antagonista da série, da primeira temporada. Ele tem o poder de controlar as pessoas pela fala, então tudo que ele fala as pessoas obedecem. E aí a Jessica Jones fica presa a ele, que ele diz que a ama, ele diz que quer o bem dela, ele diz que quer tudo, e na verdade ele a manipula, faz fazer coisas que ela não quer fazer, né, e tortura psicologicamente em especial. Temos o filme Aves de Rapina e o próprio filme do Coringa, né, que mostra o filme, na verdade, Esquadrão Suicida, né, e esse filme da Arlequina lançado em 2019 para 2020, Aves de Rapina, que mostra a relação da Arlequina e Coringa, especialmente o filme da Arlequina mesmo, esse Aves de Rapina, ele mostra o quanto ela era inferiorizada, objetificada por ele, quanto ela se submetia às vontades dele, sem saber que estava numa relação abusiva. Ao longo do filme, outros personagens vão olhando assim torto para ela, porque sabiam que era uma relação abusiva, e ela falando na maior inocência como era maravilhoso e tal. Sex Education é uma série também que mostra uma relação abusiva da doutora Jean, que é a mãe do Otis, né, o protagonista, e o ex-marido dela. E o quanto ela ainda se sente balançada por ele, apesar dele ter traído, de ter feito ela se sentir culpada por várias coisas, de ele ser abusivo, ela ainda sente alguma coisa por ele. Então, é um dos obstáculos, né, para se livrar de um relacionamento abusivo. E temos os 13 porquês. Não cheguei a assistir a série, mas vi algumas resenhas e comentários sobre o relacionamento entre a Jessica e o Justin ser abusivo também. Mas, claro, você vai utilizar aquilo que você já viu ou que você conhece. Temos na literatura o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, em que o Bentinho, na sua masculinidade frágil, nas suas inseguranças e na sua obsessividade pela Capitu, ele acaba contando a sua versão da história
e demonstrando que ele cria na sua cabeça que foi traído. Claro que o Machado de Assis deixa isso em aberto, cabe ao leitor interpretar, mas a gente utilizaria deixando claro que ele conta na visão dele, de maneira possessiva e abusiva, como ele destruiu o próprio casamento e afastou a mulher e o filho. O Cortiço, também de Aloysio Azevedo, mostra um relacionamento abusivo entre João Romão e a Bertoleza, que era uma ex-escrava alforriada. Ela comprou a carta de alforria, foi liberta, mas ele só explora, ele tem um relacionamento com ela para uma questão de conveniência, porque para ele é vantajoso, ela trabalha para ele exaustivamente, e de graça, porque eles têm um relacionamento. No final das contas, ele a despreza, ele a menospreza e faz com que ela seja capturada, né, como se fosse uma escrava fugida. Temos a música também, né, exemplos de músicas, por exemplo, internacionais. Tem Eminem, a música Stan e a música Love the Way You Lie. Temos Henrique Juliano, a música Vidinha de Balada, e tem uma letra de The Police, Every Breath You Take. É bom reparar o seguinte, que letras em inglês, músicas em inglês, não é interessante você citar a letra em inglês, é você só explicar o que é que tem a letra, tá? Vamos ver aqui exemplos, ó. A música Love the Way You Lie, a tradução seria: só vai ficar lá e me ver queimar, mas tudo bem porque eu gosto do jeito que dói. Só vai ficar lá e me ouvir chorar, mas tudo bem porque eu amo o jeito que você mente. Então é uma música que mostra muito o homem extremamente abusivo e a mulher que continua ali, né, iludida, subjugada, humilhada. Tem a música Stan, de Eminem, que o foco não é o relacionamento abusivo, mas mostra um relacionamento abusivo da pessoa que tenta falar com o eu lírico, né, o pseudônimo do Eminem, que é o Slim Shady. Então ele fala com o Slim, dizendo que, né, não suporta a namorada, só faz brigar com ela tá grávida dele e tal. No final das contas ele se mata e mata também a própria namorada com um filho na barriga. O Henrique Juliano, né, a letra de Henrique Juliano, o Vidinha de Balada, mostra, né, que ela vai casar, vai namorar comigo sim, vai casar também. Então, independente dela querer ou não, como se ela não tivesse opção, né? E fora que ele fala: eu vim dar, né, acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto para essa sua boca de ressaca. Como se a mulher precisasse de alguém que a tirasse de uma vida de balada, porque ele é que é o salvador, ele que vai saber o que é melhor para ela. Então, é uma relação abusiva. E a música The Police, que é uma música até bem bonitinha, né, com cara de romântica, e na verdade fala que a pessoa vai perseguir, né, a outra em todo lugar. Então, você pertence a mim, como meu pobre coração sofre com cada passo que você dá. Cada movimento que você fizer, cada promessa que você quebrar, cada sorriso que você fingir, cada direito que você reivindicar, eu estarei te observando. Então, também, né, algo extremamente doentio e abusivo, ok? A gente tem, para ampliar também nosso repertório, notícias. Por exemplo, de uma mulher que em julho de 2009, no Recife, né, teve o rosto queimado por substância corrosiva, por ácido, por um ex-companheiro, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Temos também, em julho de 2019, que o delegado de São Miguel do Iguaçu, né, recebeu o corpo da advogada Tatiane Spitzner, que foi morta pelo marido e jogada do quarto andar de seu prédio, né, enquanto ela era arrastada por ele, enquanto eles chegaram em casa e saíram do estacionamento do prédio até o apartamento, brigando, né, ele praticamente arrastando, ela pedindo socorro e ninguém acudiu, ninguém ajudou. Então é algo que pode ser discutido na questão da falta de intervenção. Mas veja, aqui a gente está falando dos casos em que o relacionamento abusivo se torna criminoso. Ele se torna agressão contra a mulher, um feminicídio, mas em vários outros casos de relacionamento abusivo não há crime. Simplesmente a vítima é humilhada, é subjugada, ela é iludida, ela é manipulada, mas não há nada que justifique um crime. Então não adiantaria alguém denunciar, porque não vai ter
né, só pode talvez complicar as coisas para a vítima. Então, nessas situações, o que importa principalmente é a conscientização da vítima. Tá? Mais algumas notícias, ó, em março de 2019, teve o homem que ateou fogo na namorada, né, num colchão, e jogou a namorada no colchão. E isso ela estava sendo estuprada pelo cunhado dela. E ele achou que ela estava traindo ele e queimou, né? Ela morreu por consequência. Tivemos também outras situações recentes e até mais antigas. Teve já uns 2 anos atrás o caso da Eloá Cristina, que foi mantida, né, presa por vários dias pelo namorado, o ex-namorado Lindbergh, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela tinha, se não me engano, 14 ou 15 e ele já era maior de idade. E no final das contas ela terminou sendo morta. Então veja, o relacionamento abusivo é um alerta para algo muito pior, que pode se tornar muito pior, como é o caso da agressão física e como é o caso do feminicídio, do assassinato, ok? Pois bem, então essas são as informações básicas, extras, na verdade, sobre esse tema. É um tema interessante, importante, tem muita coisa a ser falada e é isso, né? Bom texto para você.